Pastor André é pastor nosso, colabora, pastor auxiliar do pastor Alex, ali na igreja congregacional do Parque Mambucaba, e ele foi o nosso convidado para estar conosco nesta noite, nesse culto festivo, trazendo a reflexão da palavra do Senhor. Temos louvado a Deus, temos orado, e agora é o momento que Deus vai falar a nós pela sua palavra. Um momento muito especial, e que nós devemos com toda a reverência receber a palavra do Senhor. Quero chamá-lo para vir aqui. Vamos orar para que Deus o abençoe. Pai bendito, obrigado por esse momento tão especial de culto, e que nós temos prazer em Te prestar culto. Temos prazer em estar na Tua casa, como igreja, congregados, louvando o Teu nome, falando contigo, mas também recebendo a Tua palavra, que fala ao nosso coração, individualmente, como família e como igreja do Senhor. Toma o Teu servo, pastor André, nas Tuas mãos. Abençoa o Senhor, porque já lhe desse a palavra, e que ele possa transmiti-la, Senhor, diante de Ti, não falando dele, mas falando a respeito da mensagem que o Senhor colocou no seu coração para a Tua igreja nessa oportunidade. Muito obrigado pela sua vida, pela vida de sua família, pelo seu ministério. Abençoa-o em nome de Jesus. Amém. 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 Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. E quero agradecer a oportunidade dada com certeza por Deus. Estamos aqui essa noite, não só para louvar, e agradecer pelos 51 anos de pastoreado, mas também pelo compromisso que eu tenho com essa igreja, Essa igreja faz parte da minha vida, faz parte do meu ministério, e inúmeras vezes essa igreja esteve orando pela minha vida. Primeira vez eu me lembro quando a gente a minha mãe ficou desaparecida 4 dias, ela teve um problema mental, e ela ficou desaparecida, fugiu de casa, lá no centro do Rio de Janeiro, e a igreja aqui, ela orou muito, a minha mãe ficou perdida, ela não tem os sentidos, e graças a Deus, dos 4 dias que ela ficou sumida, nenhum dia ela passou relento. Ela foi acolhida logo de pronto no primeiro dia que ela estava no Souza Aguiar, e do Souza Aguiar ela deu entrada e ficou os 4 dias no Souza Aguiar. E lá no Souza Aguiar ela recebeu, a igreja de Angra está orando por você, e foi uma bênção na minha vida. A outra também oportunidade que eu agradeço, e estou aqui com essa oportunidade para agradecer, é com relação também ao problema que eu tive na tireoide, um câncer na tireoide, e a igreja também orou muito aqui pela minha vida, e graças a Deus, ainda careço das orações, mas graças a Deus livre, mas a gente sempre faz os exames e tudo, todos os anos, inclusive amanhã eu vou para o Rio de Janeiro para fazer os exames. Mas quero agradecer porque também estou entre irmãos e amigos, e é uma oportunidade realmente ímpar, única de eu estar aqui. Muito obrigado, eu quero agradecer a igreja e aos nossos irmãos por isso, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, mesmo assentados, nós vamos refletir essa noite sobre esse texto de Hebreus 13, a partir do versículo 7, vamos ler do 7 ao 17. Hebreus 13, de 7 a 17. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais
vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto preocuparam. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o vosso fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis vossos guias e sede submissos com ele, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Podemos sentar. Esse texto eu queria comparar, esse texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, eu queria que você abrisse também aí, mas agora assentados, em 1 Coríntios capítulo 13, lá no finalzinho, 1 Coríntios 13, que diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Mais uma vez, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. O texto aqui que é apresentado por Hebreus, e nós não sabemos quem foi que escreveu Hebreus, suspeitamos que seja Paulo, né? Mas nós não temos ainda a certeza, né, de que foi Paulo que escreveu, mas eu creio até que foi. Mas nós temos aqui conselhos espirituais, aqui está dizendo deveres, mas que certamente eu tenho a ideia que está no coração do pastor Eliabe com relação ao seu rebanho. Porque 51 anos de pastoreio, nós entendemos que é uma data realmente única para se comemorar e que vá, né, como foi falado ali, mais 50 anos, né? Está dizendo ali. O texto, ele é um pouco, assim, no versículo 7, eu fiquei com medo de falar, olha o que diz o versículo 7, né? Atentamente o fim da vossa vida. Não é isso que eu estou falando para o pastor Eliabe, pelo contrário, eu creio que ainda vai ficar muito tempo no ministério. Mas esse primeiro ponto que eu queria destacar no versículo 7 é a fé. Imitai a fé dos vossos líderes. Imitai a fé. Eu creio que podemos usar o pastor Eliabe como exemplo para que isso, para falar para a igreja dele, e é uma alegria, um coração dele, a alegria de ver a igreja caminhar por si só, a igreja florescer, a igreja realmente cumprir o seu propósito sobre a terra. E aí esse texto ele começa a dizer aqui sobre a fé. E é o primeiro ponto que eu queria discorrer com os senhores essa noite, os senhores e as senhoras, sobre a fé. Imitai a fé que os vossos líderes tiveram, e eu boto aqui o pastor Eliabe, imitai a fé desse homem. Por que eu falei que ainda existem vários anos? Porque eu creio que no ministério a gente nunca abandona o ministério. Deus nos coloca no ministério e vivemos esse ministério até que o último suspiro seja de nós tirado. E cada momento na nossa vida é um momento diferente. Creio que agora, com 51 anos de ministério, é um outro momento na vida do pastor Eliabe. É um momento em que a fé provavelmente está um pouco mais trabalhada, mais madura,
mas ele vai continuar tendo experiência, como tem experiência, a igreja tem passado experiência com o pastor Eliabe na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério. A igreja tem acompanhado, em que a fé foi necessária, que a fé foi solicitada, e que ele teve, com certeza, experiências que certamente nunca teve em seu ministério, e vai continuar tendo. E eu queria que você entendesse um pouco sobre essa fé, e aí é o primeiro ponto que eu falo. Abra lá em Hebreus, aqui mesmo no capítulo 11, que é justamente o que é a fé. O que é a fé? O que é a fé? A fé é algo complicado, né? Difícil. Mas aqui, esse texto nos aponta pelo menos duas vertentes da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vêem. O primeiro ponto da fé é a certeza de coisas que se esperam. Amados, para que você tenha essa fé que é falada e exaltada aqui no livro de Hebreus, nós temos que esperar alguma coisa. Olha só, primeiro ponto, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, para que você tenha fé, amado, e aí esse é o texto que logo em cima ali, no versículo 37 do capítulo 10, diz assim: o justo viverá pela fé. É o texto que mexe com Lutero. Para que essa fé aconteça, tem que existir promessa na sua vida. Tem que ter promessa na vida do crente. Você tem que esperar algo. Tem que esperar algo de Deus. Tem que haver isso na sua vida. O crente, para que ele caminhe de fé em fé, tem que haver uma espera. Espera de quê? Espera de uma promessa de Deus na sua vida. O crente tem várias promessas de Deus na Bíblia que ela aponta para nós. Claro, tem muita salvação, que vamos estar no céu, que Ele vai voltar para nos pegar. Temos várias, mas na nossa vida pessoal, íntima, específica, do nosso ministério, nós também temos várias promessas de Deus específicas para cada um de nós. E todo crente tem que ter essas promessas. O crente que não tem uma promessa na vida, não é aquele desejo teu não, gente. Não é o desejo que você tem, é a promessa de Deus na sua vida. Uma que eu posso falar, que era o desejo de Deus que o Senhor assumisse o ministério, como já foi falado, e o Senhor aqui colocou no texto, que é algo que mexe com ele. Essa foi uma das promessas, mas na vida do pastor Eliabe, certamente teve muitas outras promessas na sua vida, como deve ainda ter, e ele é fiel e justo para cumprir. Mas nós temos que ter essa expectativa dessa promessa. O crente não pode viver sem essa ideia da promessa, não pode. E aí eu desafio a você a abrir lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que há uma expectativa de Deus sobre a tua vida. Efésios 2, 10. Ele diz que, pois somos feitura dele, Jesus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Ou seja, Deus tem uma boa obra para que você ande. Deus tem uma expectativa sobre a sua vida. Deus tem uma expectativa sobre o ministério. Deus tem uma expectativa sobre a sua vida como crente. E tem que haver essa expectativa na vida do crente. Para que haja fé, tem que haver essa expectativa. E aí a gente se reporta ao pai da fé, que é Abraão. Abraão, quando foi tirado da Ur dos caldeus, até ele de fato ter o filho, foram 25 anos. Mas existiu a promessa na vida de Abraão. Existiu. E essa promessa mexia com a cabeça de Abraão. Como é que vai de mim sair alguma coisa? Como é que vai descender de mim? Descendesse igual as areias do mar, igual a areia do mar e as estrelas do céu, gente, que loucura. Não pode. Saiu lá com 75 anos de Ur dos caldeus e foi ter o filho com 100 anos. Como é que era a cabeça desse homem dentro dessa promessa daquilo que Deus tinha colocado para esse homem viver? Por isso ele é chamado o pai da fé, porque é a certeza de coisas que se esperam. E ele esperava sair dele o fruto que geraria as nações. E ele esperava.
a ponto de que, se você for lá em Hebreus, o próprio texto de Hebreus, em que fala que, Romanos 4,18. Romanos 4,18. Diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e assim será a tua descendência. Olha só, ele esperando contra a esperança. O que é isso? Ele esperava, porque o texto lá de Hebreus que fala sobre fé é certeza de coisas que se esperam. Então Deus se manifestou a ele e colocou o que ele esperava, o que Deus esperava dele. E ele esperava isso de Deus. Bom, daqui vai sair uma grande nação. Mas a esperança dele já ia acabando. Já chegando perto de 25 anos, ele falou assim: poxa, não dá. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E a fé, então, ela começa a ser trabalhada. Por quê? Porque você tem que ter certeza de coisas que se esperam. Até agora eu só falei do que se espera e do que Deus tem colocado na sua vida, mas, além do que Ele tem colocado, nós temos que ter certeza do que Ele vai fazer na nossa vida. Então, primeiro a gente tem que saber o que Ele vai fazer, o que Ele quer. O segundo é ter certeza disso. E aí você fala assim: pastor, mas então Abraão vacilou, Abraão titubeou porque ele creu contra a esperança. Não, olha o texto que diz o seguinte, no versículo 19 ele diz: sem enfraquecer na fé. Abraão não esmoreceu. E para ter certeza, o texto é forte com relação a isso. No versículo 20 ele diz: não duvidou. Mesmo ele tendo crido, esperado, contra a esperança. Ou seja, a esperança já acabava no seu coração, mas ele em momento nenhum titubeou, em momento nenhum ele deixou de ter certeza do que Deus ia fazer na vida dele. É assim esse primeiro momento na fé. Primeiro nós temos que ter uma esperança, algo que Deus tem colocado no nosso coração, no nosso ministério. Então nós, como crentes, nós não podemos perder a questão de Deus ter colocado coisas na sua vida. Nós temos que ter experiências com Deus, nós temos que ter o que Deus quer trabalhar na nossa vida, a obra que devemos fazer. Não devemos viver como nécios, simplesmente de um lado para o outro. Não, nós temos que ter essa fé fundamentada naquilo que Deus tem colocado para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto, então. Na fé, para que a gente consiga desenvolver essa fé que Hebreus fala, nós temos que ter a esperança de Deus, ou seja, Deus ter colocado promessas na nossa vida. Segundo, certezas de que essas promessas vão acontecer. E agora o segundo ponto, volta lá em Hebreus 11, ainda na fé. Hebreus 11, versículo 1. Diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Amém. Então já entendemos isso. Coisas que se esperam. Esperamos e temos que ter certeza daquilo que esperamos. Olha o que temos que galgar. Mas também é a convicção de fatos que a gente não vê. Também é a convicção de fatos que você vê. E aí, eu creio que esse segundo estágio talvez seja um estágio até mais forte, ou mesmo assim, não só forte, mas paralelo ao que é viver as promessas de Deus na vida, que é justamente explicado pelo versículo 3. Olha o que o versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, esse segundo ponto da fé, nos diz que é a convicção de fatos que a gente não vê. E aí, se você for lá no grego, ele vai dizer que não é só convicção, é prova. É prova de fato que você não vê. Ah, pastor, peraí, aí já é demais. Aí acreditar que Deus criou o mundo do nada fica difícil. É mais fácil acreditar no Big Bang. É mais fácil acreditar na ciência. E eu não estou criticando a ciência, mas a palavra de Deus nos desafia a entender as coisas à luz da palavra de Deus,
da fé na palavra de Deus. E veja bem, não estamos sendo ignorantes ao mundo, não estamos sendo ignorantes à ciência, nós estamos vivendo fé. Se não cremos no versículo 3, que pela fé ele foi feito o universo formado por Deus, que está lá escrito em Gênesis capítulo 1, se não cremos nisso, esquece a fé. Esquece essa fé promotora que Hebreus pede para que a gente viva. Olha para o lado aí na sua Bíblia, a minha Bíblia está aberta, lá no versículo 30, versículo 30 não, no capítulo 13, no versículo 7, que é o texto que a gente leu. O primeiro ponto seria então que a gente seguisse os nossos líderes, que essa igreja siga o líder na sua fé, e a gente ainda está explicando fé. Mas no versículo 8, no versículo 9, ele já começa a dizer justamente essa segunda parte da fé, que é para a gente ter cuidado com o quê? Versículo 8 e 9, Jesus Cristo ontem, hoje, o mesmo e sempre, não mudou. Jesus não mudou, a ciência não muda Jesus, que é o ponto da nossa fé. E no versículo 9 ele, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado em graça, não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam, ou seja, confirmado em graça, doutrinas várias e estranhas. Esse pega o segundo ponto da fé, que é ter certezas de coisas, convicção, provas de fatos que você não vê. E aí, você pode ser traído, a tua fé pode até enfraquecer pela proposta do mundo, em dizer, pastor, não, peraí, nós temos que ser maleáveis, nós temos que entender a doutrina do mundo, nós temos que adaptar a doutrina do mundo, reter o que é bom e colocar na igreja. Com a fé não se brinca, com fé não se brinca. Aí você pode falar assim, poxa pastor, mas olha só, e aí eu coloco aqui uma questão bem polêmica, que é o aborto, que aí está se discutindo e tem se discutido no Brasil. O aborto, pastor, mas o aborto para quem foi uma mulher que foi estuprada, violentada, vale. O que diz a palavra de Deus? Não mateis, não mata. Isso diz a palavra de Deus. Nós não podemos matar. Isso é fé. Mas e aí? O que acontece? Amados, é justamente a fé que você vive. Se você vive a fé fundamentada em coisas que de repente podem ser plausíveis à sua mente, é uma coisa. Se você tem a fé fundamentada na palavra de Deus, crendo, primeiro, nas promessas que Ele te colocou, segundo, tendo certeza da palavra de Deus, que é a palavra da vida, para a sua vida. Se você tem essa fé, então você pode acreditar que essa mulher, uma vez que foi estuprada, ela pode ficar com ódio daquele homem que fez aquilo com ela, mas aquela criança não tem culpa nenhuma do que aconteceu. E mais ainda, casais perfeitos tentam ter filhos e não conseguem. Ou você acha que o filho nasce porque só tem um homem e uma mulher? Não é Deus que faz isso, é Deus que traz a vida. Também temos que entender isso. E se Deus permitiu que aquela pessoa tivesse a vida daquela vida, se ela cada vez mais vivesse sobre a fé do Senhor Jesus, aquele menino ou aquela pessoa que saiu daquele fruto horrível poderia ser uma coisa maravilhosa na sua vida, mas isso não ia acontecer se ela não vivesse a fé. Então a fé é sempre um desafio diante das coisas, e nós não podemos esmorecer diante das propostas do mundo. Nós temos que ainda continuar firmes na fé, mas a nossa base, ela tem que ser a Bíblia. Está aqui, foi criado. Olha só, se você fala para um cientista isso, ele fala assim, pastor, olha só, me desculpa, mas aquela igreja que você frequenta te ensinou coisas erradas, você está indo contra Darwin, você está indo contra Einstein. Eu estou obedecendo o que a Bíblia fala. O texto é claro, pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, e lá em Gênesis diz que ele foi. Isso é fé. Certeza. E mais uma vez, não é só certeza, o grego diz prova de que ele fez. E eu creio que ele tem suas provas. E eu creio que ele pode proporcionar coisas na minha vida para que eu prove essa fé e entenda aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E é por isso então que Lutero, quando olhou o justo vive pela fé, nós temos que viver pela fé. Nós temos. Primeiro tem que haver uma promessa de Deus na nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida
a vida que queremos, a vida que temos, a vida que idealizamos para ter. Nós temos que viver a vida que Deus quer que a gente viva. Essa é a vida que Deus quer, que se apraz, que se alegra. A expectativa de Deus sobre a tua vida, uma vez agora você chegado no Evangelho. Não adianta colocar coisas na frente de Deus, porque o texto é bem claro, lá no livro de Jó, os planos de Deus não são frustrados. Então, se você quer ter uma alegria, viver a fé em plenitude, quer ter as bênçãos de Deus na sua vida, se entregue à vontade de Deus na sua vida. E eu estou falando isso para crente, porque muitas vezes o crente ele quer viver a sua própria vida, quer colocar Deus numa teologia e viver aquilo que ele quer e não aquilo que Deus pede para que ele viva. Esse é o primeiro ponto colocado sobre a vista do livro de Hebreus, pedindo para que você imite a fé dos vossos líderes. No segundo ponto, eu fiz a comparação de que nós temos, ainda no primeiro ponto, no livro de Hebreus, ele diz, no versículo 8, Jesus Cristo, capítulo 13, versículo 7, Jesus Cristo ontem, hoje, o mesmo e será para sempre. A nossa vida é fundamentada em Jesus Cristo não mudou, nem vai mudar. Significa que a nossa fé não mudou, nem a razão da nossa fé, nem a maneira de exercermos a fé vai mudar pelos tempos. O segundo ponto, do que os deveres espirituais, o que o escritor de Hebreus espera da igreja, lá no finalzinho já, dizendo aqui, versículo 14, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Perceba que há também uma expectativa na nossa vida, e é por isso que eu comparei com o finalzinho de 1 Coríntios capítulo 13, a fé, a esperança e o amor. A fé a gente acabou de falar, mas existe também a sua esperança. Deus não é alheio à sua esperança. Deus não é alheio aos teus desejos. Também, que você pode colocar, mas você não dá espaço para eu colocar os desejos. Não, dá, você pode colocar. Mas saiba que a tua esperança também tem que ser colocada em coisas do alto. Não adianta a gente colocar a esperança em coisas da terra, porque ela apodrece. Você se desgasta e aquilo não vai te render nada para a tua vida espiritual. Mas a nossa esperança, ela tem que estar fundamentada numa Jerusalém celestial, como já foi falado aqui. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Nós entendemos que nós temos algo a percorrer sobre essa terra, mas algo espiritual, nossa vida espiritual. O crente, ele não tem a vida comum e a vida espiritual, ele sempre tem a vida espiritual. Tudo no crente é espiritual. Tudo na vida do crente é espiritual. Uma conversa, um papo, uma amizade, um emprego, tudo é espiritual na vida do crente. Por isso existe a promessa sobre a sua vida. Mas que a nossa esperança seja essa esperança no céu, de coisas que Deus há de realizar espiritualmente. Que isso fortaleça e inunde o teu coração. Que essa tua esperança seja uma esperança espiritual. Uma esperança de até dias melhores, mas espirituais. Em que a igreja, que infelizmente, conforme o final dos tempos, tem se desgastado, tem sofrido, está mais difícil de encontrar o crente, quem é o crente de fato, mas que a tua esperança seja uma esperança em que Deus pode fazer algo na sua vida espiritualmente. Não se venda por coisas práticas, por coisas mundanas. Não coloque a sua salvação, a sua vida espiritual por ganhos terrenos e mundanos. Não faça isso. Não faça isso. Que o teu retorno, que o teu presente seja sempre espiritual. Seja sempre coisas do céu. Seja bênçãos de Deus na sua vida, coisa que o mundo não te dá. Mas só nós que podemos, que somos agraciados por Deus, somos povos de propriedade exclusiva de Deus, podemos ter. Temos que ter essa esperança. E a última, que é o amor, versículo 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E mais,
e com isto com alegria, e não gemendo, para que isto não aproveita a vós outros, porque isso não aproveita a vós outros. A alegria certamente do pastor Eliabe é poder orar pela essa igreja, é poder trabalhar, como foi o segundo texto que ele falou, labutar. Eu vou trabalhar no ministério, eu vou trabalhar por essa igreja, eu vou trabalhar por esse rebanho que certamente não é dele, é do Senhor, ele é o anjo da igreja, mas eu vou labutar para que eu possa ver essa fé, essa esperança, esse amor eternizado, vivido ainda aqui na terra pela minha igreja. Esse é o desejo de qualquer ministério. E aí entra o amor, porque o amor, sem o amor não adianta de nada. Você não pode ter expectativas, esperanças, promessas de Deus sem estar com o coração repleto de amor. Porque o amor, ele faz com que você faça tudo isso desprendido de qualquer outro sentimento. O amor não pede nada em troca, ele não se afana em ciúmes. O amor é doação, o amor ele quer fazer o que ele quer, pelo amor, pela alegria de ver, a alegria de você ver você crescer em graça, conhecimento e estatura diante do Senhor, a alegria de colocar pessoas diante de Deus e essas pessoas crescerem, serem abençoadas espiritualmente, caminharem na sua vida espiritualmente, fazerem discípulos. Porque sim, a gente não quer que a igreja aqui ela fique sempre aqui, não. A igreja ela vai crescer, ela vai para fora, né? Eclesia, ela vai para fora, ela vai contagiar as outras pessoas, ela vai multiplicar, ela não fica entre quatro paredes. Essa fé vai sair daqui para contagiar outras pessoas, e é assim que cresceu a igreja. E ela vai motivar não só pela fé, mas pelo amor. Essa fé sem esse amor, sem essa alegria de compartilhar, o que seria ter a salvação sem poder compartilhar? A alegria de Jesus que sempre falou, eu queria que vocês me vissem na glória, um dia vai ter isso, eu vou preparar-vos uma mesa na Jerusalém Celestial, eu vou preparar, eu vou servir, mas até que isso aconteça, vamos celebrar a ceia, até o dia que eu volte, e quando eu voltar, cearei com vocês. A alegria dele de compartilhar. E ele queria lá, antes da última ceia, eu queria que vocês vissem a minha glória. Ou seja, a alegria de compartilhar a espiritualidade, o vencer. A gente falou aqui de vitórias. As vitórias, quando são realmente vitórias, oriundas da fé, da esperança, do amor, realmente são vitórias. E essa vitória você não quer guardar para você, você quer compartilhar. E outra coisa, às vezes você quer vivê-la de novo, mas talvez de uma forma mais intensa. E é por isso, pastor Eliabe, que eu falo que a gente vai sempre aprendendo no ministério e cada vez mais vai vivendo e vivendo experiências mais requeridas de quem tem a fé firmada. A quem é dado, há muito dado, muito é cobrado. Às vezes você pode até ficar com medo, não quero então, porque vai ficar pior para mim. Não, meu amado, é uma maravilha a gente vencer. Aqui foi falado de lutas, muitas pessoas levantaram a mão aqui sobre graça, né? O culto de ação de graças, quero agradecer por vitórias, por coisas que Deus me deu, mas que certamente vocês viveram isso com Cristo, vocês viveram isso num plano espiritual, numa expectativa espiritual, diferente da que o homem pode te realizar, que ela pode. As nossas dificuldades são vividas em planos espirituais. Quando você, meu amado, sofre, o diabo e os anjos caídos e o mundo espiritual fala, fulano está passando pela prova, há uma expectativa em relação à sua vida, você não é qualquer um, o plano espiritual treme quando passamos pela prova, quando somos aprovados, porque ele falou assim, poxa aí, mais um que acertou na fé, mais um que viveu a fé, mais um que foi vitorioso, e o inimigo não quer isso na sua vida. Então as lutas do crente são lutas espirituais, são lutas travadas no plano espiritual. Quando você começa a entrar numa luta, amado, se prepara. Primeira coisa, joelho no chão. Mas não para perguntar para Deus, Senhor, olha só, como é que fica aí? Porque eu não pedi isso. Não é isso. É colocar no chão e falar assim, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor conhece a minha vida,
Sabe aquela promessa que o Senhor me fez? Tudo isso são argumentos na hora que nós vamos orar e vamos viver a vida espiritual. Mas aquele crente que não tem nada, você tem promessa? Não, não sei. Que promessa que eu tenho? Um dia eu vou estar lá na presença de Deus. E aqui na vida? O que Deus tem reservado para você? O que você tem vencido? Que vitórias você tem tido? O que Deus prometeu na sua vida? Pastor, eu quero casar, né? Então, já é um bom princípio de ter uma promessa de Deus na vida. Pergunta para ele, vou casar ou não vou? Não coloca na parede, não. Senhor, eu tenho que casar. Não, não é isso. É isso que eu falei. Coloca, Senhor, prepara um varão, prepara uma varoa para estar namorado. Eu quero fazer a faculdade. Coloca isso diante do Senhor. Eu quero ser um bom filho. Coloca isso diante do Senhor. Eu quero ter um emprego. Coloca essa oportunidade diante do Senhor. E não é só colocar, não. É perguntar o que o Senhor acha disso. Qual é a tua promessa na minha vida do emprego? Qual é o teu desejo? Qual é aquela boa obra que o Senhor preparou de antemão para que eu viva nela? Aonde que é? Busque isso do Senhor. Porque sem promessa não há fé. Porque é certeza de coisas que se esperam. E tem um texto que fala bem claro isso. Abra Romanos 8, 24. E a gente já está terminando. Romanos 8, 24. Esse texto eu achei interessante. Porque ele fala, porque na esperança fomos salvos. Amém, glória a Deus. Mas ele falou, olha, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Mas para que exista fé, tem que ser essa esperança que você não vê. Porque se você está vendo, você não espera. Mas você tem que esperar naquilo que Ele te prometeu. Então, amados, que a gente tenha em mente esses passos de Hebreus, que está relacionado com 1 Coríntios, a fé, a esperança e o amor. E eu queria terminar com um texto, que está lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 12, que é uma saudação de Paulo, mas uma esperança de Paulo para a igreja também. Mas é engraçado que Paulo ainda sustenta a tríade fé, esperança e amor. E aqui está o texto, capítulo 1, versículo 3, da Epístola de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha a esperança aí. No versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto. Olha só essa esperança, como eu falei, o desejo do pastor Eliade é que essa igreja, o amor, a esperança, a fé vivida, transcenda essas paredes. Como aconteceu em Colossenses aqui no versículo 6, quando chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto, crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfra, nosso amado conserva, enquanto a vós outro fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor do Espírito. Agora, no versículo 9, a saudação e o que certamente o pastor Iabe deseja para essa igreja. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua verdade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus,
sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança do Senhor. Olha, essa é a alegria que certamente o pastor Eliabe tem no coração de ver essa igreja executar, de viver de maneira sem par, ímpar, né? O Evangelho de Cristo aqui na terra, de ter intrepidez para pregar a palavra, de ter as experiências confirmadas e consolidadas pela fé, uma fé justa, mas uma fé também madura. E olha que fé madura dói, porque são experiências que temos que passar, e as experiências às vezes não são muito boas, mas Deus permitiu que a gente vivesse ela, porque existe uma esperança, e Ele é fiel e justo para realizar o que Ele prometeu. Existe uma esperança. Por isso a tríade que Paulo faz da fé, da esperança e do amor, essa esperança é fundamental, mas essa esperança nós temos que esperar e buscar a obra de Deus. Que Deus seja com vocês, meus amados, que Deus fortaleça cada vez mais essa igreja, que Deus cada vez mais dê mais experiências de fé da igreja com o seu pastor, do seu pastor com a igreja, porque é assim que a gente cresce, em graça, conhecimento e estatura diante do Senhor. É assim que somos confirmados por Jesus. Mas temos que entender que a nossa vida é um plano espiritual, a nossa vida não é um plano terreno, a nossa vida não é nada, como diz a ciência, morreu, acabou. Nós temos uma eternidade ao nosso dispor. Nós somos a menina dos olhos do coração, dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós estamos arraigados e firmados na fé e no amor e no coração do Senhor Jesus. Precisamos viver isso aqui na terra e ainda viver e dar o exemplo. Esse é o desejo de todos nós e certamente do vosso pastor, o pastor Eliabe. Amém? Mesmo sentado, curva a sua cabeça e vamos orar. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por tantas coisas aqui já realizadas e faladas e proferidas e cantadas. Nosso coração se alegra, tem estado em festa, mas como foi dito desde o começo do culto, para a honra e glória do Senhor, nós temos a alegria no Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, a Ti. Nós nos alegramos com nossos irmãos, mas por causa das vitórias espirituais. Mas porque o Senhor, uma vez, tem feito milagres e maravilhas no nosso meio, como foi falado e como foi pedido como ação de graça. De mais um ano do ministério do pastor Eliabe, 51 anos, fazendo o que o Senhor mandou. Aquela esperança que o Senhor colocou no seu coração, aquela promessa que Ele tinha falado, que o Senhor falou a Eliabe. Muito obrigado por tudo, Pai, porque por causa de uma resposta, de um sim positivo, o mundo todo foi abençoado por causa de Abraão, que foi o pai da fé. Certamente que milhões de pessoas, muitas pessoas foram abençoadas por todos os homens de Deus que deram um sim pelo Senhor, para o Senhor. E certamente o sim do pastor Eliabe redundou no ministério maravilhoso e que estamos aqui celebrando e glorificando. E não vemos nem talvez metade, nem um terço, nem um quarto do ministério que ele abrangeu. Mas por causa de um sim, por causa de uma promessa, por uma busca de uma promessa, e por obedecer essa promessa e esperar essa promessa realizar, o Senhor fez toda a obra e faz. Ó Pai, que no nosso coração também tenha promessas, que tenhamos a atitude, ó Pai, a intrepidez de dar sim às Tuas promessas, de responder ao sim às Tuas promessas, primeiramente buscá-lo, mas certamente aquele que é crente, Deus já manifesta essas promessas, mas de dar um sim a cada uma dessas promessas que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque vai ser bênção para nós, e certamente para os que estão ao nosso redor, e para a nossa vida espiritual, e para o ministério de toda a igreja aqui na terra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Quero dar o melhor
quero oferecer sacrifício.